a Super Brands nasce nos anos 90? Sim, nasce nos anos 90 em Inglaterra. Ok. E não, porque quando eu tenho acesso já é em Portugal, portanto já é em língua portuguesa. Mas ela nasce em Inglaterra, mas ele é inglês? É em inglês. A história rápida é o Steve Smith, que é o fundador, Ok. ele era jornalista da BBC. Ok. E tinha uma guerra sempre interna dentro da BBC, porque na visão dele, enquanto jornalista, ele podia falar sobre marcas. Ok. Mas quando chegava lá dentro, aquilo era sempre uma guerra, porque não pagam. lhe diziam, não podes dizer a marca. Publicidade. Porque isso é publicidade, tem que passar para a área comercial. E ele tinha tanta guerra que um dia acabou por, ainda conseguiu fazer um programa sobre marcas, mas depois acabou mesmo por deixar a BBC e fundar a Super Brands, que era no fundo para distinguir as marcas mais importantes no mercado. E nós já andamos nessa brincadeira das marcas desde os primórdios, não é? Quer dizer, a marca, por exemplo, Angola é uma marca. Angola é uma marca. Como Né? é que se diz a marca angolana se não disser Angola? Não há. Só uma. É. Ok. Se Angola é uma marca, como é que nós, e porque tu és angolano, tens todo o interesse que esta marca capitalize o máximo possível, como é que nós conseguimos vender a imagem da Angola sem vender o país, como estão a fazer? A pergunta é, como é que nós conseguimos vender Angola independentemente do Estado ou do governo, enquanto cidadãos? Epá, isso é uma pergunta para $1 milhão de mais de dólares que de kwanzas. Mas depois, É assim, na prática, como qualquer outro conceito de marca, nós quando falamos de marca temos que perceber que criar uma marca não é tentar vender essa mensagem. ok. Ou seja, vou dizer o nome de uma marca, mas, por exemplo, quando nós pensamos em Coca-Cola, pensamos em bebida. Mas a marca surge na área da saúde. Não tem nada a ver. Era medicamento, há 100 e muitos anos atrás, mas hoje não se associa a isso. Ou seja, no caso concreto dos países, os países têm que vender uma mensagem. E a mensagem, nós temos que perceber, tal como nas outras empresas e nos outros negócios, nós temos que perceber, primeiro, para quem é que queremos falar, Ok. temos que falar a linguagem para aquelas pessoas e, em função disso, depois nós ou conseguimos atrair ou não. E o atrair não quer dizer que eu consiga ter rendimentos e lucros todos os anos. Exatamente. Este conceito é um conceito de eu crio confiança e, a partir daí, a pessoa só consegue ver aquele país de uma determinada maneira. Ou seja, se não estivermos a falar em países, falando noutras marcas, como é que tu dizes um post-it se não chamares post-it? E o post-it nem é o produto, é a marca. É a marca. É tipo chiclete. Chiclete. Como é que Uma chamas? pastilha, exatamente. Como é que chamas um Tupperware se não for Tupperware? É a exatamente. marca. Ou seja, porque essas marcas entraram na cabeça das pessoas e nos países não é diferente. Ok. Ou seja, os Estados Unidos têm 50 estados, Exato. mas são conhecidos por USA ou por Estados Unidos. E os 50 países que estão dentro daquele Sim. país são os estados. Uns são mais conhecidos, a Califórnia, Nova York, mas os Estados Unidos têm uma mensagem. conjunto. É um conjunto. A China também tem muitos milhões, é o país com mais milhões de habitantes. Exato. Ou seja, tudo isto tem a ver com qual é a mensagem que se passa. E vai variando ao longo dos anos, obviamente, não é? Agora, é obviamente um dos grandes desafios, e quando se fala em marcas, normalmente os países não estão associados a marcas. Exato. Mas a verdade é que os países são as primeiras marcas antes das marcas comerciais. Porque, a Coca-Cola é possível porque a América foi possível. Certo? Não é? Mas- Ou seja, tu vendeste a América e uma das frases de vender a América é o bem-estar. E a Coca-Cola pega-te no bem-estar e, portanto, há uma associação entre aquilo que é o país e as marcas que vão nascendo nesse país? Há uma associação muito grande entre o conceito da marca e o conceito do sucesso da marca, que é Ok. quando se consegue fazer diferente. Há uma frase na escola onde eu estudei e tirei o curso que eu nunca me esqueço até hoje e digo muitas vezes, que é, a frase dizia: se formos só mais uma escola, somos uma escola a mais. E esta frase é uma frase que eu tenho para a vida, que é: se formos só mais um, somos um a mais. Ou
Ou seja, se eu fizer o mesmo que todos os outros fazem, Eu sou mais um. eu sou só mais um. Agora, quando eu consigo fazer diferente e passar a mensagem de uma forma diferente, as pessoas olham para mim de uma forma diferente. Mesmo que eu esteja a vender ou a construir ou a prestar um serviço igual a alguns outros. Sim. Mas se eu faço diferente, as pessoas vão começando a fixar. Vão começando a fixar o meu nome enquanto marca, ou país, ou o que seja, não é? Obviamente. Um país como a Alemanha ficou conhecido por quê? Nos dias de hoje ficou conhecido por uma determinada cultura que não interessava, que hoje não interessa a ninguém. Um país como os Estados Unidos ficou conhecido por ser uma forma de sair daquele micro ambiente que havia na Europa, e as pessoas fugiram às crises que houve, foram para os Estados Unidos, alargando até o outro lado do continente, e hoje é um país inteiro. Exato. Não é? Mas isto acontece em muitos outros países, não é? Angola também tinha muitos estados. Angola primeiro tem a questão da guerra durante muitos anos. Mas hoje, se nós analisarmos, principalmente quem nasce a partir de 2000, que deve ser a maioria, a conversa da guerra já não é uma conversa para uma pessoa dessas. Então nós temos que começar a vender o país. Nós temos que começar a vender o país, porque nós, se calhar, não vendíamos o país por causa da guerra. Agora que já temos a estabilidade, nós precisamos de começar a vender o país de alguma forma. Há muitos países que, essencialmente, ou seja, a forma como eles conseguem afirmar tem menos a ver com as questões puramente políticas e económicas, que são normalmente os eixos mais fortes. Sim. Ou há uma questão política, ou há uma questão económica, mas quando se colocam questões, por exemplo, como a questão do turismo, como se colocam cultura, outras áreas, quando essas outras áreas conseguem assumir algum tipo de importância, a marca do país começa a crescer, de alguma forma. Não é? Jamaica. Sim, reggae. A Jamaica é muito conhecida, não é pela sua economia, ou é conhecida porque teve uma personagem completamente diferente que surge no fim de uma guerra enorme que havia uma pré-guerra que havia dentro do país. Não é? E quando o Bob Marley consegue passar uma determinada mensagem do reggae, etc., hoje a Jamaica é reggae, ponto. É a mensagem que se passa. Portanto, a mensagem é mais ligada a isso. Nas marcas é exatamente a mesma coisa, ou seja, não é se eu vendo canecas, ou se eu vendo serviços, ou se eu vendo o produto A ou o produto B. É como é que eu consigo entrar na cabeça e no coração das pessoas. Não é? E fazer diferente e fazer com que as pessoas fixem, não é? Quando tens um carro 4x4, como é que se chama? Um Jeep? Um Jeep? Não, Jeep é marca. O Jeep é marca. Não interessa se é Toyota, se é Jeep, se é Mitsubishi, não interessa. A marca Agora, ficou... a cabeça das pessoas continua a falar no Jeep que eu tenho, não é? E isto acontece em muitas outras marcas com muito impacto, principalmente também em Angola, não é? Chego num sítio e posso pedir, traz um fino, ou traz uma cuca, e de repente vem outra que não marca. É cuca. Exatamente. Está bem, pode ser, eu bebo. Não é? O que eu queria, mas Ou a marca seja, está lá. A marca está sempre na nossa cabeça, e isso faz com que, na verdade, eu possa consumir ou não. Nós fizemos o estudo agora, recentemente, no final do ano passado, e uma das coisas que nós percebemos em Angola, diferente face a outros países, é que Angola continua a valorizar muito marcas internacionais. Ok. Mas se calhar porquê? Porque a nível interno, se calhar ainda não estamos a trabalhar o conceito da marca, nacional. Estamos mais preocupados no conceito da economia, da parte mais comercial. E a marca não é só o eu vender ou não vender, não é? Okay. Ou seja, muitas vezes eu até posso ter a minha marca é só a fábrica, eu produzo produtos espetaculares, entrego os produtos a alguém, esse alguém agarra, põe-lhe uma marca, vende a marca, e a pessoa é que ganha com isso. E a fábrica ganha menos, e quem vende ganha mais. Exato. Isso acontece em muitos países, não é? Tu produzes, envias para outro país, o outro país põe uma etiqueta. Falávamos disso há bocado, na altura em que eu fazia pós-graduação em comunicação e imagem, soube que os italianos têm a fama do melhor sapato é o italiano, mas eu vi que os sapatos italianos eram feitos em Portugal. Sim.